Por que a arrogância é necessária na ascensão social? A síndrome do impostor não são nossas. Quem ascende socialmente sabe o preço que pagou. Cada conquista vem marcada por um esforço, renúncia e dor. A síndrome do impostor, na verdade, é um fenômeno da classe média, principalmente daquela que cresceu acreditando na lógica meritocrática. Esse é o Caliton, ele é psicanalista e eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e eu acho que esse é um assunto muito interessante, esse da síndrome do impostor. Vamos dar uma olhada. Se você teve tudo para dar certo, por que não deu? É aí que a síndrome aparece. O fracasso, nesse lugar, não encontra desculpa fora e vira angústia dentro. Eu não sou bom o suficiente. Nós que viemos da pobreza, ameaçamos os fracassados da classe média. Eu acho assim, para além do termo síndrome do impostor ou da conversa que se pode ter a partir desse termo, eu acho que ele vai explicar uma dinâmica de conflito entre classe baixa, classe média, que é muito interessante. A nossa presença é incômoda porque mostra na prática que mesmo com todos os privilégios herdados, com o caminho herdado desde cedo, muitos deles não conseguem apresentar os mesmos desempenhos. É nesse choque que a ferida aparece, porque no fundo todo mundo mede o outro pela própria régua. Só que a régua deles é curta, é baixa. E quando colocam nossa régua do lado, construída na travessia desigual que fizemos, o limite deles fica escancarado. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Porque, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Se o vento sopra como ele deveria soprar, os bons cargos são da classe média. E os cargos ruins, os cargos de menor salário, né? Vamos falar desse jeito, são cargos de classe baixa, para os empregos pouco especializados. Mas quando você tem uma ascensão de classe D, classe C, indo para a universidade, conseguindo participar do circuito acadêmico, pegar um diploma, conseguir um cargo especializado, as coisas começam a se modificar, começam a se transformar. E pouco a pouco, um espaço que era somente destinado e meio que separado e exclusivo das classes médias tende a se transformar em um espaço que também é um espaço para as classes baixas que estão ascendendo, para as frações de classe ou para os indivíduos de classe mais baixa que está ascendendo principalmente através da educação. É por isso que diante de nós eles se sentem diminuídos. O nosso conflito não é síndrome do impostor, mas a dificuldade de nos autorizarmos a ocupar esse lugar. E essa é uma coisa bizarra, assim, né? Essa falta de habilidade em se autorizar para ocupar um lugar de destaque é algo que, inclusive, na academia tem isso bastante, né? Que é esse lance de, pô, fiz um mestrado, fiz um doutorado, mas eu não posso me impor enquanto doutor, né? Tem que ser humildezinho aqui. Não vou poder me impor enquanto um doutor. Aqui, entre doutores, não vou me impor enquanto tal. Entre doutores, não me sinto seguro nessa posição que eu ocupo. Entre doutores, enquanto doutor, entre doutores, não me sinto tão seguro para me comportar da maneira como os outros doutores se comportam. Como se tivesse algo dentro de mim que me impedisse de fazer isso, ou como se tivesse algo que deveria ser colocado à prova a todo momento e que, no fundo, eu tô esperando isso ser colocado à prova. Como se o espaço não fosse de fato nosso. É uma coisa muito louca isso, e eu acho que talvez nas ciências humanas isso exista menos do que nas outras ciências, nas outras áreas, enfim, porque nas ciências humanas você tem uma taxa de pessoas que fazem graduação e pós-graduação de classe C muito maior do que nas outras faculdades, mas essa é uma sensação que permanece, né? E é uma sensação que permanece na medida em que se pisa num lugar que talvez nunca lhe foi destinado. Se pisa num lugar em que nunca se teve o costume de pisar. Se pisa num lugar em que talvez você seja o primeiro da sua família a fazer isso. Talvez seja o primeiro da família a conseguir pisar nesse ambiente universitário. E o mesmo vale para outros ambientes, né? Cargos de chefia, em escritórios, em grandes empresas. Junto com isso tem uma outra coisa também que é o hábitos, que é o senso prático de como se comportar, de como se conduzir em diferentes situações. Porque os membros da classe média aprendem desde cedo como se comportar, como se conduzir em diferentes locais que os membros de classe mais baixa talvez nunca tenham aprendido. Esses locais, um cargo de gestão, por exemplo, de pós-graduação na universidade, são lugares construídos pelos membros de classe média, média alta, classe alta. Então, obviamente, são lugares que pertencem, no sentido de como a convivência será, pertencem a essa
a essa pequena fração de cultura própria de classe média alta, classe média. E a pessoa que não nasceu nesse contexto vai precisar se adaptar de alguma maneira, vai precisar se colocar de alguma maneira. E isso tende a ser um desafio também, tende a ser um elemento que faz com que a gente se questione se de fato a gente deveria estar lá. Essa é a autossabotagem, a dificuldade de assumir o nosso tamanho, exigir reconhecimento, sustentar que chegamos. Isso daqui é essencial também, né? Porque isso daqui, agora, de novo, no ponto de vista da academia. Do ponto de vista da academia, eu acho que é mais delicado, porque existe uma coisa no Brasil em que se identifica estudo com arrogância. Se parte do princípio de que o estudo é uma identidade da arrogância. Então, mesmo que você seja um doutor, primeiro da família a fazer um doutorado, a fazer um mestrado, a fazer uma graduação que seja, né? É necessário manter a asinha bem baixa para não incomodar as outras pessoas que, por sua vez, não fizeram faculdade, seja lá por qual motivo. Isso daqui é um conflito de qualquer pessoa que vem de classe baixa e tá ascendendo pela educação e tá conseguindo, através da educação, tá conseguindo não só acumular conhecimento, como também solidificar certos conhecimentos. Solidificar certas maneiras de ser, de entender as coisas, de entender o mundo, certas maneiras de compreender as dinâmicas sociais, que muitas vezes ficavam ou escondidas ou eram simplesmente ignoradas na fração de classe que era ocupada antes da ascensão. Eu nunca esqueço de uma cena. Eu estava caminhando na Redenção com um amigo que estudou numa das melhores escolas de Porto Alegre. Ele acompanhou todo o meu processo, desde o início até a consolidação da minha ascensão. Nessa conversa, eu contei para ele uma conquista. E a primeira coisa que ele perguntou foi: como você conseguiu? O que você fez e como você conseguiu isso? Olhei para ele e respondi: engraçado, você me acompanha desde o começo e a sua primeira reação é me perguntar o que eu fiz para chegar até aqui? É um mistério, né? É um mistério. Como que você, que não pertence a esse lugar, chegou até aqui? É um mistério. E geralmente esse tipo de mistério se deduz que ele só pôde acontecer e ter um sucesso no fim do processo, só pôde acontecer por conta de algum tipo de malandragem, por conta de algum tipo de trapaça, né? Porque conhece, sei lá, tal pessoa, conhece outra pessoa que facilitou o acesso, e nunca por conta, de fato, do estudo, por exemplo. Nunca por conta, de fato, da educação, da especialização, da melhora. De uma melhora que muitas vezes não é nem incentivada do lugar de onde você saiu, mas que você precisa a todo momento se colocar em situações que são estranhas ao seu cotidiano, mas que parece, pelo menos, que elas podem lhe entregar alguma melhora de vida. E deixa eu parar esse vídeo rapidinho para pedir o seu like e a sua inscrição, porque mais da metade das pessoas que assistem o Colunas Tortas, mesmo frequentemente, não são inscritas no canal. Também eu queria falar para você considerar ser membro do canal. No clube de membros há vídeos exclusivos para membros, vídeos às vezes um pouco mais acadêmicos, vídeos mais específicos, séries de vídeos sobre Michel Foucault, Zygmunt Bauman, vídeos sobre o cotidiano, sempre com referências acadêmicas, e também para ter acesso à gravação das lives, para você ir e voltar do trabalho, ir e voltar da faculdade e poder escutar uma live gostosinha, tá bom? Além, é claro, da participação no grupo de membros do Colunas Tortas, onde a gente pode falar de um jeito mais livre, onde a gente pode indicar assuntos também, onde a gente pode trocar uma ideia de uma maneira um pouco mais íntima. Seja membro do Colunas Tortas e apoie este projeto independente. O teu fracasso te incomoda tanto a ponto de me colocar no lugar de enigma, como se não houvesse justificativa para o meu sucesso diante das tuas condições. É isso. Como se o sucesso de alguém que tem piores condições, diante talvez da falta de atender certas expectativas de quem tem mais condições, este sucesso fosse um grande enigma que não poderia ser explicado, não pudesse ser explicado por uma trajetória de trabalho, de esforço, por uma trajetória social que geralmente envolve ultrapassar certas barreiras. É aí que a gente enxerga o dementador trabalhando em silêncio. A síndrome do impostor não é nossa, é da classe média que não suporta se ver diante dos seus próprios limites. Para quem ascende, a luta é outra, proteger-se dos dementadores, tanto da origem quanto da nova posição social. Porque os dois existem. O da nova posição social, você vai ter aquela pessoa que não vai te deixar pertencer, e vai querer fechar o clubinho. Fechar o clubinho, deixar só entre nós aqui, só nós vamos participar desse local aqui, tá? A universidade vai ser só nossa aqui, ó, só da gente aqui, da classe média alta, tá bom?
não vamos deixar ninguém entrar. Mas também da origem. E o da origem talvez seja o que mais dói, né? Porque o da origem vem através de uma ruptura do pertencimento. Conforme você vai conseguindo se destacar em alguma coisa, há um descolamento da identidade da origem. Esse descolamento da identidade na origem promove uma ruptura e torna pressuposto essa ruptura para quem é da origem também. E aí, talvez, o grande problema é quando, ao se descolar da origem, o sujeito tenta provar que ainda pertence a essa origem, que ainda é digno da origem, como se só por ser origem já fosse algo obrigatório a se colocar ali dentro. Como se só por ser origem já fosse algo de dignidade própria, singular, sabe? Inquestionável. Então, para além de um papo muitas vezes abstrato, para além de uma condescendência, é necessário compreender que muitas vezes uma ascensão pela educação envolve uma ruptura com a origem e ao mesmo tempo uma dificuldade de pertencimento com o destino final. Uma ruptura com os grupos da origem e a dificuldade de pertencimento nos novos grupos. E isso tendencialmente vai acontecer. Ou então, tu pode perder tua personalidade nova adquirida através da ascensão pela educação para se manter na origem, mesmo recebendo uma série de desconfianças e de descréditos por ter se destacado positivamente. No Brasil, discursivamente, o papo da arrogância e da humildade funciona muito para isso. Funciona muito para que aquele que está numa posição que seria inferior possa exercer poder sobre aquele que supostamente estaria numa posição superior. Faz parte do jeitinho brasileiro, essa coisa do status social ser algo que pode te prejudicar na interação. É evidente que não há não há nada que prejudica para quem é estabelecido numa posição social que é hierarquicamente, dentro das hierarquias sociais do Brasil, que é uma posição que tem mais privilégios. Mas isso é diretamente relacionado àquele que está ascendendo e que não tem enraizamento em posições superiores da hierarquia social, que depende ainda da convivência e da sociabilidade da posição de origem. Essas pessoas que estão sempre por perto só para te sugar, incapazes de se alegrar com a sua vitória. Sugar não necessariamente é dinheiro, né? Sugar o ânimo, a felicidade, sugar a autoestima, sugar a potência de vida, né? Acho que esse é o ponto. Porque é inconfundível quando alguém se alegra de verdade contigo. Quando vibra e sente que faz parte da tua conquista. Essas pessoas não só celebram, elas dividem contigo tanto o peso quanto a leveza da conquista. E aqui entra aquela coisa, né, é o constrangimento de falar um sucesso na vida, de falar com amigos da sua origem, por exemplo, ou da sua família, sobre um sucesso da sua vida, com medo de ser interpretado como aquele que tá se exibindo, que é metido, sabe? Tá querendo se passar como alguém superior. O sucesso, ele não necessariamente é interpretado assim em qualquer lugar, tá bom? Isso não é uma coisa natural, não é uma regra social. Isso, tipo assim, uma regra social universal, né? Muitas vezes, um sucesso é celebrado em conjunto. Um dos mecanismos que envolvem essa humildade compulsória é justamente a crítica na exibição de um sucesso que está ali para ser compartilhado. É a automática interpretação de que falar sobre algo bom da tua vida significa algo ruim sobre a sua personalidade. Meu nome é Caliton, eu sou psicanalista, autor e criador da teoria do trauma da pobreza. Esse é o Caliton, gente, muito bom, né? O Caliton é um cara tem um perfil, né, muito legal na rede vizinha, vale super a pena. E ele fala sobre esses assuntos, né, de pobreza e subjetivação e de como a ascensão social ela gera processos de subjetivação que precisam ser observados de um jeito um pouco mais específico, tá? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos. Um grande abraço.